Bom dia, estamos ao vivo para o último dia de live, que delícia! A jornada do herói, muito bacana que foi essa semana, eu curti bastante, adorei falar sobre vários personagens aí, e hoje eu finalizo com ela, Malévola. Vou aguardar uns instantes para ver se o pessoal aparece, para a gente começar essa manhã gostosa. Tá um pouco frio, nublado, tempo chuvoso aqui em Minas, especificamente aqui em Uberlândia. E tá um tempinho bom, gostoso para ficar embolado nas cobertas, né, no edredom, junto com a família. Hoje tá um clima assim de cineminha mesmo, hein? Dá para aproveitar, para quem não viu os filmes, né, que eu citei aqui. Aí fica aí o convite para quem, se o clima estiver bom, sexta-feira, né? Então dá pra gente curtir um pouquinho em família, isso é muito bom. Vou aguardar só mais alguns instantes. E aí, pessoal, como que vocês têm passado a semana? Quais foram os insights aí a respeito dos filmes que nós explanamos, né? Que a gente conversou bastante aí. Falamos primeiramente da Mulher Maravilha, depois do Capitão América. Falamos da Moana, Homem-Formiga e agora o fechamento com a Dona Malévola. Que até o nome, né, parece que é meio que desfavorável, né? Mas quem será que assistiu o filme? Quem será que não assistiu o filme, hein? Bom, para quem assistiu o filme vai ter uma visão, né? Já tem uma visão formada a respeito do filme. E para quem não viu, tem os achismos. Ah, eu acho que ela é isso, eu acho que ela é aquilo, né? Ela é boa, ela é ruim, ela é malvada, né? Ela é bruxa, enfim. Então vamos dar início aí ao nosso último dia de jornada do herói. E para muitos aí que assistiram ou não, vai ver uma visão diferente. Então eu peço para vocês pegarem a visão e aprender um pouco, né, com cada um desses personagens, principalmente com a Malévola, né? Bom, a Malévola, ela é conhecida como a bruxa da história da Bela Adormecida, né, da princesa Aurora, e que nos contos de fadas, as histórias que a gente escuta, que essa bruxa má, ela lançou um voto, né, um feitiço, para poder, falando que quando a menina completasse 16 anos, alguns falam que é 15, outros falam que é 16, mas tá tudo certo. E ela iria espetar o dedo numa roca e ela iria dormir para sempre, né? E nisso, nas histórias também, os contos de fada, surge o Salvador, né? Que é um príncipe muito bonito, de um reino também, muito rico e poderoso, e que, ao olhar para ela, apaixonou por ela, né? Apaixonou e foi lá e deu um beijo, e ela despertou com esse beijo, né? E na realidade, todos os contos de fada, as princesas despertam com um beijo, né? Então são salvas pelo seu herói. E a Malévola vem, e a bruxa, né, que lançou o feitiço, eu não sabia que o nome dela era Malévola, porque na época das minhas histórias não falava o nome de bruxas, né? As bruxas geralmente não tinham muitos nomes que davam pra gente guardar, né? Mas, enfim, há uns anos atrás, lendo histórias para os meus filhos, né? E vendo alguns outros filmes, aí começa aí que eu atentei que o nome da bruxa é Malévola, né? É até um nome assim triste, né? Malévola. Ao mesmo tempo que é um nome forte, né? Significativo, é um nome triste. Eu acho um pouco um nome triste. Bom, mas na verdade, né? O outro lado da história, como é na vida da gente,
Tem sempre uma outra versão, e eu prefiro essa, que Malévola, ela é uma fada, né? Ela é a fada do reino dos Mors, que vive ao lado de um reino, né? E eles vivem em harmonia, todas as criaturas são encantadas, elas vivem em harmonia. Não existe um governante na terra dela, no reino deles, né? Porque não há necessidade de governantes, porque cada um se ajuda como pode, né? E como deve. Há respeito, há brincadeiras, há um encanto ali, uma magia naquele reino, né? Tudo é diferente, os animais, as plantas, existem fadas de todos os tipos. Só que Malévola é uma fada especial. Essa é a denominação que o filme dá. Ela é especial. Assim como eu, como você, nós somos especiais, ela tem algo de muito grande dentro dela, de muito valor também dentro dela, que a torna especial. E ela que, quando você vê o filme, ela é meia humana, né? Ela até a aparência é humana, só que ela tem algumas características que não a tornam totalmente uma humana. Ela tem chifres, né? E ela também tem umas asas longas que chegam até a arrastar ao chão. E ela vive ali tranquila, vive uma vida feliz e harmoniosa com todos ali. E como eu falei, não há um governante ali, não precisa de alguém para mandar você fazer o que tem que ser feito, né? E no andar da história surge um ser, né, do outro reino, porque até então os reinos eles não se davam muito bem, então cada um ficava na sua. Embora o reino dos humanos, ele queria desbravar o reino lá de Mor, né, o reino da Malévola, né? Bom dia, Pati, seja bem-vinda, coisa boa. E aí acaba que aparece um ser dentro do reino da Malévola, né? E ali ela é uma criança ainda, e ela pergunta quem está aí. E quando ela vê uma criança, é um menino, e ela até se assusta porque ela nunca tinha visto um humano, né? E ali ela toda delicada, com o conhecimento que ela tem, ela pede para ele ali que ele não deveria estar naquele lugar. E antes dela pedir para ele ir embora, ela fala para ele o seguinte, que é para ele deixar o que ele pegou. Então ali, como eles vivem em comum acordo, como eles vivem em harmonia, claro, eles sabem o que é certo, o que é errado. E a criança fez algo errado ali, que ela pediu que devolvesse. E tanto é que ele devolveu para ela, e ela devolveu para a água, né? Uma pedra preciosa. E assim, pro espanto dela, assim, que ela achou engraçado, né? É que ele falou o seguinte: ah, se eu soubesse que você iria jogar fora, eu não teria te entregado. Então já aí a gente já percebe a índole do rapaz, né? Da criança. Então uma criança, assim, se ela soubesse a intenção do outro, ela teria feito diferente. E o que acontece? E ela disse o seguinte, que cada coisa tem o seu lugar. Né? Então, assim, não faria sentido eu tirar algo do lugar por um capricho ou orgulho ou ganância minha, né? E essa criança se chama Stefan, é uma criança gananciosa, pobre, e o sonho dele era morar no castelo. Né? E ele fala para Malévola, olha, um dia eu vou morar lá. E ela falou assim, mas por que você não mora lá? E ele fala, e ele se entristece, porque ele sabe a diferença de uma pessoa rica, que tem poder, e uma pessoa pobre, que passa dificuldades, né? E ele fica triste, porque ele é um camponês, né? E não tem pais vivos, e a Malévola também fala para ele, eu também não tenho pais, eu também não tenho família. E acaba que, com o andar ali do filme, os dois antes do andar do filme,
Ela leva o menino até a saída, né? Na divisa dos dois reinos. E eles pegam, se cumprimentam. E ele tá com um anel de metal, né? De ferro. E ela, quando ela foi tocar na mão dela, ela se machucou, ela se feriu. E ele assustado perguntou o que aconteceu, né? Falou assim, não, o ferro queima as fadas. Então, na inocência dela ali, na fragilidade dela, ela falou, acabou contando algo a seu respeito, né? O que destrói uma fada, né? O que mata uma fada? O que mata a gente, né? Cada um de nós temos nossas fraquezas. Cada um de nós temos nossos pontos fracos, né? E ele prontamente pegou aquele anel e jogou fora. Disse, pronto, você não vai mais, isso não vai mais acontecer. E ela achou aquele gesto bonito dele, né? E ele quis voltar outras vezes lá para poder visitá-la. E ela falou assim que poderia ser que sim, poderia, que talvez ela poderia estar por lá se ele o chamasse. Ai, desculpa, gente. Aí o que acontece? No andar da carruagem, eles se tornaram grandes amigos e uma amizade totalmente improvável, né? Entre uma fada e um humano. E eles se divertiam, brincavam, são crianças, né? Mas ao completar 16 anos, Malévola, ela ganhou do Stefan um beijo, né? Um beijo de amor verdadeiro. E ali, tanto ele quanto ela, acredito, né? Na parte dele eu não vou arriscar muito. Mas eu acho assim, que o lado bom dele ali ficava ali do lado de Malévola. O Stefan estava ali inteiro, estava ali com o coração dele. Só que mais do que o coração, do que o amor ali, né? O que pulsava dentro de Stefan era ganância. E ele conseguiu o que ele queria, né? Ele queria morar no castelo. Então, desculpa aí. Então ele passou a morar no castelo, trabalhando lá dentro do castelo, auxiliando ali o rei, auxiliando todo mundo ali, fazendo o seu dever. E houve uma batalha com o reino dos Mors e com o reino desse rei, né? Ai. Desculpa, gente. Hoje amanheceu um pouquinho friozinho aqui, aí eu acabei de sentir. Mas acontece que o rei foi nessa batalha contra a Malévola, né, contra o reino dos Mors, e acabou sendo prejudicado. E quando o rei tocou em Malévola, ela sentiu, né, que a armadura dele era de ferro. E aquilo ali a machucou. Aquilo ali a machucou. E aí eles recuaram, né? Porque o reino dela é encantado, então ela tem poderes e ela poderia fazer muitas coisas ali. E eles acabaram recuando. O rei se sentiu muito assim, humilhado, ele queria acabar com a vida dela. Bom dia, Silene, seja bem-vinda, Nayara. Naira, bem-vinda, gente. E aí acabou que aconteceu o seguinte, o rei, ele ficou revoltado e falou assim, não, tem que acabar com a Malévola, né? Tem que acabar com aquela bruxa, que para ele era uma bruxa, não sabia nem o nome dela. E ele já estava no leito dele ali, já estava meio doente. E estava ali, acredito que são os filhos dele, né? Que parece que nenhum nem outro fazia os serviços ali, o que devia de ser feito. E acabou que o Stefan escutou que se alguém capturasse e matasse aquela bruxa, ele iria coroar, iria passar o reinado para essa pessoa e essa pessoa iria casar com a filha dele. Então, aí mais do que nunca, né, a anteninha da ganância do Stefan ele ficou ligada. E ele falou, e assim, eu lembro do filme e fico pensando que na mente dele, sabe, pra mim é fácil, porque eu conheço a Malévola, eu tenho livre acesso para ele vir lá na terra do reino dos Mors.
E outra coisa, ela tem sentimento por mim. Então isso é muito fácil. E foi aí que ele bolou o plano dele e foi lá. E tinha muito tempo mesmo, há muitos anos que ele não via a Malévola. E a Malévola estava até assim, triste, né? E ela, sem saber entender por qual motivo, né? Ela não compreendia a ganância e a inveja dos homens. E acabou que o Stefan foi lá, ele, com aquele poder de persuasão dele, ele acabou que ele abaixou a guarda da Malévola. E os dois ali passaram uma noite linda, mágica. Nossa, e todas as diferenças tinham ido embora. Aí foi aí que o Stefan dopou a Malévola. Então ele já estava com tudo arquitetado na mente. Então ele dopou a Malévola, porque ele sabe que ela tem poderes. Deu algo para ela beber, ela aceitou e bebeu. E acabou adormecendo. E naquele momento ele realmente iria matar a Malévola, só que quando ele pegou o punhal ali, não conseguiu matá-la. Então, para provar para o rei que supostamente ele matou Malévola, ele tirou as asas dela. E as asas, né, para quem não sabe, a simbologia da asa é a liberdade, né? É a liberdade, a espiritualidade, é a leveza, é algo assim que você se sente livre, te dá total liberdade para você ir aonde você quiser e fazer o que você quiser. Então assim, cortou algo de tão precioso que ela tinha com ela, que veio com ela, né? E quando a Malévola acordou, ela sentindo algum incômodo, alguma dor, quando ela foi ver, ela estava sem as asas. Para mim, esse é um dos momentos mais tristes da história ali. Um dos momentos mais, assim, tristes. Fabiana, seja bem-vinda. Prazer ela ter aqui. E acabou que, assim... E quem assiste com o coração aberto, gente, vai sentir até a dor que ela estava sentindo. Se colocando no lugar do outro. Vai ver que realmente a dor que ela sentiu, ela foi traída, ela foi enganada, ela foi mutilada, ela foi agredida, ela foi enganada. Então imagina o que passou na cabeça da Malévola naquele momento. Que não compreendia, né? Por que o homem mente para o outro, por que o homem ilude o outro e por que é capaz de fazer tantas atrocidades, né? E a gente se pergunta até hoje, porque quando liga a TV, a gente vê algum caso assim de assassinato ou algo que fez com o animal, a gente fica assim, gente, o que mais a humanidade pode fazer? O que mais a humanidade vai fazer? Então ela não compreendia nada daquilo e ela tomada de dor ali, sem entender. E de repente ela começa a internalizar tudo que ela estava sentindo. E como ela não tinha mais asas, ela não poderia voar, embora ela tivesse poderes. Então, para tudo na vida há limitações, até para ela, que tem o poder de fazer muitas coisas, mas não tem o poder de restituir suas asas, ou de criar asas novas. Então ela viu um corvo voando e seguiu aquele corvo. E eu não vou entrar muito em detalhes na história, porque a Silene falou que não tinha assistido a história. Então eu vou ser o mais sucinta possível. E ela acaba salvando esse corvo. E ele, por gratidão, ele falou assim que iria ser o aliado dela, estaria com ela para ajudá-la. E que ele poderia fazer por ela. Então ela falou assim, eu quero que você seja as minhas asas. Então eles estavam sempre juntos. Então ele ia ao castelo, ele dava notícia do que acontecia no dia, o que estava acontecendo. E foi onde que ela soube do reinado do rei Stefan. E realmente ele conseguiu o que queria.
Ele provou para o rei que ele tinha matado Malévola, entregando as asas da Malévola. E acabou que ele ganhou a mão da filha em casamento e também o trono. E era tudo que ele mais queria. E é tão interessante a forma que ele conseguiu isso, porque a gente vê a crueldade que o ser humano tem no coração também. Da mesma forma que o ser humano é muito bom, ele também prova que é muito ruim. Muito ruim. Então, dentro da gente, é igual eu falei numa live um tempo atrás, que a gente tem dois lobos dentro da gente. O lobo bom, compassivo, amoroso, empático, companheiro, que te leva, que te motiva, que te transforma. E tem um outro lado, que é o lobo mau dentro de nós, que às vezes é rancoroso, é maldoso, é cruel, é assassino, é impetuoso, é malvado. Então, assim, nós temos a gente é ambíguo. Dentro da gente tem esses dois lados. Só que cabe a cada instante, em cada situação, em cada dia, a gente decidir qual lobo que a gente alimenta. E infelizmente, gente, o Stefan alimentou aquilo que é da natureza dele. A ganância, poder, o querer. Então não importava para ele se iria ou não fazer bem para o outro. O que importava era ele. Era ele. E por fim aí, ele foi coroado, né? Foi onde a Malévola compreendeu toda a situação. E ela ali, num acesso de humilhação, de ira, para mim foi o grito que estava tudo entalado aqui dentro dela, aquele grito que liberou um poder muito grande, que o rei Stefan viu. O rei Stefan viu essa liberação de poder lá no reino do Morse. E quando a Malévola perdeu as asas, tudo começou a ficar triste ao redor dela. O sentimento dela fez com que as flores fossem negras, tudo ficasse escuro lá no reino do Morse. As criaturas encantadas ficaram tristes, ficaram com medo. Ficaram com medo. Então, assim, quando alguém no nosso meio muda, tá estranho, não compartilha do seu sentimento, não fala do que está sentindo e fica internalizando aquilo ali, você vê que o clima fica pesado. Pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, pode ser no seu seio familiar, alguma amizade, você vê que alguma coisa está errada. E por medo e também respeito, eles não tocavam no assunto. Ficava cada um ali cuidando das suas atividades. E, por fim, a Malévola também criou o próprio reinado dela, né? Onde os animais tiveram que prostrar também diante dela. E, deixa eu ver aqui minhas anotações. Isso, aí o rei Stefan, ele foi coroado. E ali a Malévola sentiu ali o mais ódio ainda por ele. E, verdade, Silene, quanta maldade. Quanta maldade. Então a gente, assim, para entender uma coisa, a gente tem que ver os dois lados. Mas claro que uma coisa não justifica a outra. O que o rei Stefan fez não foi nobre, não foi honesto, ele não foi íntegro, ele não foi homem, de poder conquistar as coisas por mérito dele. Então ele passou por cima de outras pessoas, né? Passou por cima do bem e do mal. Ele se achou acima do bem e do mal. E aí vem um outro fato que o corvo também veio passar ali para a Malévola, né? Que a filha do rei havia nascido, né? A princesa Aurora nasceu.
E na época dos reinados, né, fazia uma grande festa, chamava todo mundo para conhecer a filha, né? E todo mundo foi, inclusive 3 fadas do reino dos Mors, e para abençoar a filha, né, do rei. Chegou lá, cada uma foi abençoando, quando chegou na última para abençoar, a Malévola chegou. E ali o rei se vê em situação de perigo e fala para ela, por favor, não faça nada. Aí ela aproveitou aquela situação, então é de joelhos, sabe? Pedir de joelhos. Aí ele pediu de joelhos para ela que não fizesse nada com a filha dele, mas ela mesmo assim ela fez um feitiço. Lançou um feitiço que todo mundo sabe o que acontece, né? Ela ali olhou para a criança e ela falou, realmente ela vai crescer com graça e beleza. Né? Vai ser uma pessoa boa e tudo e tal. Mas, porém, no 16º aniversário dela, ela iria espetar o dedo numa roca e somente e ela iria dormir para sempre. E ele ali implorando ali para que não fizesse isso, ela falou assim, não, tá tudo bem. Mas somente o beijo de um amor eterno, de um amor verdadeiro, poderia quebrar o encanto. E aí o rei ficou obcecado, ficou paranoico, falou assim, eu tenho que proteger minha filha. Todo mundo sabe a história da Bela Adormecida, que queimam todas as rocas, esconde todas as rocas, uma coisa assim. E acaba que o rei manda a filha para longe do castelo. E as 3 fadas tomam conta dela. Só que assim, elas são muito atrapalhadas. E na verdade, para resumir a história, quem toma conta da criança é a Malévola. A criança está morrendo de fome, elas não sabem se a criança, que a criança come, elas são muito atrapalhadas. E a criança chorando dia e noite, aí elas lá dormindo apagada. E a Malévola ali sempre presente, todos os dias. E o engraçado assim, que ela olhava para a criança e falava assim, e xingava a criança. Colocou até um apelido na criança lá. Chamava ela de Praga. Praga, eu te odeio. Mas estava lá. Ela sempre à distância, observando, e estava lá, ela e o corvo. Então, assim, nos momentos e situações de perigo, que a menina iria machucar, que a menina corria risco, ela estava sempre ali para ela poder ajudar a criança. Em nenhum momento Malévola fez mal a ela. Muito pelo contrário. E enquanto isso o rei ficava lá mirabolando planos para poder destruir Malévola e o exército dele não estava aguentando mais. Porque o rei de repente acordava no meio da noite e queria que todo mundo tivesse acordado para ficar preparado para Malévola aparecer. Então ele começou ali, né, a entrar numa paranoia. E deixa eu ver. Aí teve um dado momento ali, gente, que a Malévola, né, vendo a menina crescendo, todos os passos dela, desde criança. Aí quando ela, desde criança acompanhando os passos dessa menina, aí um dia ela entrou no quarto da menina e falou assim, olhando para ela, com amor, ela vai e fala assim, que ela revoga o feitiço, eu lanço o bem e não o mal. Porque na realidade aquela criança transformou algo dentro dela, né? E ela também não teria ficado esse tempo todo ao lado da criança até na sua adolescência. Então ela tentando ali, você revoga o feitiço, lança o bem e não o mal, lança o bem e não o mal. Só que ela falou que nenhum poder na terra poderia fazer nada pela menina. E ela ficou preocupada com aquela situação, porque assim, ela não queria que a menina dormisse para sempre. Ela não queria que isso acontecesse com ela. E aí acabou que ela conversando com o corvo, Fabiana, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Acabou que ela conversando com o corvo ali, ela falou assim,
o Corvo falou assim, não, então vamos conseguir alguém para dar um beijo de amor verdadeiro nela, né? A gente tem que achar essa pessoa. Ela olhou bem para ele e falou assim, não existe amor verdadeiro. Foi por isso que eu lancei o feitiço. Porque não existe amor verdadeiro. Então, assim, ela sentiu isso. Ela amou uma pessoa que a traiu, que a machucou, que a feriu. E ela viu que não existia o amor verdadeiro de parte de ninguém. Porque as pessoas são gananciosas, as pessoas são desrespeitosas, elas são invejosas, passam por cima de qualquer coisa para conquistar o que, para ter o que quer, para ser o que quer. E nisso, já lá no final do filme, né? Silene, se você não viu, eu vou ficar chateada. Porque eu vou ter que contar. Aí acabou que, de repente, a menina deitada lá, ela conseguiu entrar no castelo, a Malévola e o Corvo. E aí arrumaram um príncipe lá, beijou ela, não resolveu nada. Aí a gente começa a ficar apavorado. Meu Deus, o que aconteceu com a criança, né? Com a menina. Aí, por fim, o que acontece? A Malévola chega perto dela, fica olhando aquela menina dormindo. E ela falou a seguinte frase. Frase não, um pedacinho que eu copiei. Não vou pedir o seu perdão. Porque o que fiz a você é imperdoável. Eu estava cega de ódio e revolta. Querida Aurora, roubou o resto do meu coração e agora te perdi para sempre. Eu juro não abandonar você enquanto eu viver e nem um dia se passará sem que eu me sinta culpada. Aí dá até arrepio, gente. A cena é muito bonita. Aí ela chega perto da criança, né, da menina, dá um beijo na testa dela e vira as costas. Do que ela vira as costas, a menina vai e fala, fada madrinha. Ela olha e fala assim, praga! E assim, pra mim é um dos momentos mais lindos do filme, um dos, né, mais lindos do filme. Que às vezes a gente pensa que o amor verdadeiro vem de um homem e de uma mulher. Os contos de fada nos passam isso, que o verdadeiro amor é o príncipe no cavalo branco que vai vir te salvar de algum perigo ou da sua casa conflituosa. Príncipe do cavalo branco não existe. Não existe. A gente pode sim colocar essa figura, né, esse ser figurativo na pessoa que é gentil conosco, que nos trata bem, que nos cuida bem. Bom dia, Sandra, bem-vinda. Só que assim, o que nos conta no conto de fadas faz nós, desde crianças, acreditar como que a mulher deve ser, como que a mulher deve se portar, e que vai vir sim o Salvador da sua vida para poder te resgatar do seu ambiente. E as coisas não são bem assim. E o amor verdadeiro está dentro de cada um de nós. Basta a gente usá-lo com as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso redor. O amor verdadeiro é aquele despretensioso, é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que educa, é aquele que está próximo, é aquele que quer o bem e não o mal. E quando vocês forem ver o filme, não sei se viram, mas assistam de novo, tirem as suas conclusões. E assim, o que eu compreendo da história da Malévola é que muitos de nós, na nossa inocência de criança, ou adultos inocentes, né, que vê a bondade em tudo e em todos, gente, infelizmente sempre vai ter alguém que vai querer ser quem não é, ter o que não tem. Vai invejar o que você tem. Aí você se pergunta, mas invejar do quê? Eu não tenho posses, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não sou dona de império, não sou milionária.
Mas às vezes o mal inveja a sua luz, a sua alegria, o seu sorriso, o seu olhar, o seu abraço, a sua simplicidade com o outro, o querer ajudar sem cobrar nada em troca. O outro inveja isso da gente. Inveja as suas conquistas e vibra com a sua desgraça. Vibra com as suas mazelas. Então, assim, uma criança que cresce acreditando no amor e de repente ela passa dores ao longo do processo da vida dela, da jornada dela, ela vai acabar acreditando que o amor não existe. Como que o amor existe se eu fui abusada pelo meu padrasto, abusada pelo meu pai, ou por um tio, um amigo? Como que o amor verdadeiro existe se a pessoa que me prometeu cuidar de mim, ela me maltrata todos os dias? Mesmo que ela não me bate, mas é com palavras. E palavras têm poder. Exatamente, Silene, as pessoas invejam a sua essência. É porque às vezes ela enxerga algo dentro da gente que a gente não vê. Por muitas das vezes, as pessoas enxergam algo dentro de nós que às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei minha identidade, eu não sei meu propósito, não sei porque eu estou na Terra, e o outro lá já sabe. E geralmente quem já sabe vai tentar ocultar isso do mundo. Olha o tanto que isso é sério. Olha o tanto que isso é intenso. Mas eu acredito no amor verdadeiro. Porque nós temos um Pai que tem um amor incondicional, despretensioso conosco. Um Pai que não nos proíbe da gente fazer o que a gente quer. Tanto é que nos deu livre-arbítrio para fazer escolhas. Um Pai de amor que te olha quando você está sempre perto de você, mesmo quando você não convida. Um Pai esse que não te condena, que não te aponta, que não te culpa. Muito pelo contrário. É um Pai que está de braços abertos para quando você cair, Ele te amparar. E para quando você estiver na sua vitória, Ele vibrar com você. Só que, infelizmente, nós lembramos desse Pai nos momentos de aflição, de perigo. A gente só lembra que Ele existe na última instância. No último suspiro é aí que a gente vai lembrar dele. E é tão incrível esse amor que Deus tem por nós, que Cristo tem por nós, que é um amor que Ele ama todos na mesma intensidade. Todos. A mim, a você, quem está preso, quem matou, quem fez atrocidades, Ele ama a criatura. Ele ama o ser humano. Mas Ele não fica de acordo com o seu pecado, com as suas mazelas, com o lado ruim que você deixa em evidência, né? Ele não ama as suas ações erradas. Então, gente, porque tem muita gente que pensa assim, mas Deus não me ama porque eu sou um ladrão, porque eu já matei, porque eu já roubei, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu não honrei minha mãe, não honrei meu pai. Ele ama você, as suas atitudes não. Ele não vai abraçar os seus erros, porque a escolha sua, não é dele. É escolha nossa, do que a gente vai fazer. E como a gente tem esse poder de escolha, a gente pode também pensar. Aqueles momentos que a gente tem que tomar decisão, então pense. Sinta. Sinta quem você verdadeiramente é. E deixa aflorar isso. A ambição ela é muito boa para te impulsionar, para você ir em busca de algo que talvez você ache que não tem coragem ou vontade
de estar lá ou então de conquistar. A ambição é boa. O que não é bom é quando essa ambição ultrapassa o limite. Que aí você perde a postura, perde a sua essência, perde o respeito, perde a sua identidade, e é aí que as pessoas se revelam. É aí que as pessoas se revelam. E aí, no final do filme, o que acontece? O reino é unificado. O reino é unificado, são quebradas as muralhas de espinho, e eles vivem ali em harmonia e paz. O reino de Malévola é restaurado, né? Começa a ter as cores que tinha antigamente, e a alegria volta. Porque houve uma escolha, não só dela, mas também da menina. Então, o tempo todo, gente, na vida da gente, a gente define são as escolhas. Eu posso muito bem acordar amanhã e não levantar da cama. É uma escolha que eu vou fazer. E como que vai ser meu dia se eu não levantar da cama? Eu posso também fazer a escolha de levantar mais cedo e começar a organizar, deixar a casa mais funcional, as coisas deixarem fluir, um cheiro gostoso, porque a gente nunca sabe quem pode nos visitar. E mais do que isso, quem mora nesse ambiente? Quem merece estar num ambiente limpo, aconchegante, harmonioso? Nós. Então, gente, aí eu acho até bonito que no final do filme fala que o reino foi unificado, né, por uma heroína e vilã. Então tem momentos na vida da gente, quando a gente passa por traumas, passa por situações que nos desestabiliza, a gente ali ou sofre com toda intensidade e às vezes até destila veneno, como foi o caso de Malévola. Ela viveu o luto do sofrimento dela ali, da traição que ela viveu, de se sentir enganada e ainda lhe cortaram as asas. E Silene, se você não assistiu o filme, assista, tem um finalzinho de semana aí pra você curtir. Assista, você vai se emocionar, muita coisa eu não contei só mais ou menos. E assim, eu acho esse filme lindo, lindo. Porque como eu falei, a gente às vezes acredita que o amor da vida da gente é uma figura humana, né? É um homem, o companheiro, né? O esposo. E ao mesmo caso a mulher, a companheira, a esposa, a mulher da sua vida, e não é. E não é. Às vezes você tem algum amigo que te ama tão incondicionalmente que ele é capaz de dar a vida por você. Os filhos, alguém que você acabou de conhecer, você pode ter um amor incondicional por aquela criatura, sim. Nós temos o dever de amar. Agora, gostar já são outros 500. E assim, eu acho incrível esse filme. É um filme que ele fala realmente assim da pureza e ao mesmo tempo do quão sujo o ser humano é, do tanto que a gente é capaz de fazer coisas para conquistar. E a gente vê que tudo que a gente faz de forma que não é viável e não é honesta, acaba se voltando para a gente. E isso é tão verdadeiro, gente, porque ontem assistindo uns vídeos no Facebook, eu deparei com um vídeo que estava passando e estava lá, até engraçado. A pessoa foi xingar, estava atravessando a rua, foi xingar o motorista, mostrando o dedo e tudo, e ela andando, olhando assim, fazendo gesto. De repente ela dá de cara com um poste. Aí eu falo ação e reação.
tudo aquilo que você planta, você colhe. Pode não colher agora, imediatamente, como foi o caso desse cara. Mas nada do que você faz que não seja certo fica impune, gente. Nada. Ainda mais quando você prejudica o outro, né? A intenção é prejudicar o próximo. Então, assim, acredito que Malévola restaurou o coração dela. E ela sabe, sim, que o amor verdadeiro existe. Porque até então a gente, igual eu falei, a gente acredita que o amor eterno é entre um homem e uma mulher. Não é. E não é. O amor eterno não, verdadeiro. Tô confundindo. Amor verdadeiro. Então, eu vou finalizar aqui o vídeo com esse convite para vocês assistirem essa história linda, tirar as conclusões de vocês e vivenciar essa magia, né, que a Disney traz pra gente. E que sim, vale a pena a gente amar sem despretensiosamente, vale a pena fazer o bem, vale a pena a gente lutar pelo que a gente acredita, vale a pena. Desde que você não precise ser um rei Stefan ou um camponês Stefan que sempre que fez de tudo para conquistar o poder. E chegando lá ainda não foi o suficiente. Porque, infelizmente, quanto mais você tem, mais você quer. Tá bom? E fica aqui meu convite também, para quem quiser entrar no meu grupo do WhatsApp. Como ontem terminou a técnica da purificação dos sentimentos, eu vou abrir uma nova chamada aí para a gente poder fazer essa técnica. E eu vou colocar aí no meu feed, nos stories aí, como que vai funcionar, tá bom? Fica aqui meu agradecimento. Gratidão a todos que participaram dessa jornada do herói. E mais do que ter participado, é a gente poder se identificar com a história do outro, né? A gente identificar nas histórias de cada um desses heróis que passou aqui nessa semana. E também a gente ver que nós somos heróis e heroínas da nossa vida. Porque tem pessoas que dependem de nós, tem pessoas que convivem conosco e que nos olham com olhos assim, nossa, minha mãe é uma heroína, o meu pai é um herói. E, gente, não tem nada que paga isso na vida. Alguém que olha com você com admiração e respeito, sabe do seu valor e do seu coração. Tá? Então não deixe essa essência de vocês apagarem. Mantenham a luz acesa, iluminando a vida de todos que estão ao seu redor. Que aí vai ser uma egrégora, vai ser algo assim que vai... uma luz com uma lâmpada, com mais uma lâmpada, a luz intensifica. Então que a nossa lâmpada sempre possa estar acesa, para não só iluminar o nosso caminho e do outro, mas que possa também trazer alegria e paz, tranquilidade, vontade, transformação e tantas outras coisas boas aí que a humanidade está precisando, tá bom? Fica aqui meu beijo, meu abraço, muito, muito, muito grata por todos os dias aí Silene está presente, várias pessoas estiverem aqui conosco. E quem não esteve posteriormente vai assistir a live, que vai ficar salva essa série. Então, muito contente, gente, muito contente, muito satisfeita. E vai ter outras novidades por aí, tá certo? Um grande abraço, excelente final de semana a todos. E que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo.